8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boa tarde a todos, boa tarde, torcida vascaína, boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Vamos fazer aqui mais uma apresentação de mais um reforço nosso. Antes, eu vou pedir licença, eu ia falar isso aqui antes de estar ao vivo, mas não tem problema falar ao vivo. Eu tinha dado a informação aqui que o Thiago Rodrigues estava de saída, né, do clube, e ele assinou a rescisão conosco, e eu gostaria de aproveitar para agradecê-lo, agradecer ao atleta, ao profissional, que honrou a camisa do Vasco e foi essencial no nosso acesso no ano passado, e desejar sucesso a ele. Tá? Acho que vão me perguntariam sobre o caso Andrei, né? Que não ia voltar. Andrei, eu estou na dependência do Chelsea nos enviar uma documentação para a gente poder formalizar. O Andrei já está aqui, inclusive, no CT, sem treinar, mas a gente está no aguardo da documentação dele e do Capasso, que está ainda com uma pendência na AFA de enviar, na Federação Argentina, para enviar para a CBF a regularização dele. Tá? Então, acredito que com essas duas atualizações, que pelo menos pelo meu telefone foram as perguntas que os jornalistas me fizeram nas últimas 48 horas, Andrei, Capasso e essa situação do Thiago Rodrigues. Paulo Henrique, o nosso 12º reforço na temporada 2023. Aproveito também para agradecer ao Atlético por ter feito mais um negócio conosco, né? Além do Jair, agora o Paulo Henrique. E desde o primeiro momento que eu conversei com o meu xará, ele sempre demonstrou a vontade de estar aqui, de ser rápido. Aliás, é uma das características dele dentro de campo. Foi contratado pela sua velocidade, pela sua intensidade, pela sua ofensividade. Um lateral direito que me agrada bastante, até em mais de uma posição que pode ajudar dentro do nosso elenco. Está pronto para jogar, vinha jogando, já está regularizado. E agradecer ao Atlético e agradecer ao Paulo Henrique e o seu staff por estar aqui no Vasco esse ano, um contrato de empréstimo até o final do ano, e que seja uma temporada muito positiva ao nosso lado. Você explica esses números. Perfeito. Gasta a camisa. Por favor. Deixa eu te contar oficialmente que eu faltou isso. Posso para fora. Boa tarde, Paulo. Thiago, TV Band, tudo bem? Que semana que você chega no Vasco, né? Semana de clássico importante para os vascaínos, costuma ser o de maior rivalidade aqui no Rio de Janeiro. Imagino que você já tenha visto o clássico, mesmo que de fora do clube. O que espera desse clássico no final de semana? A gente sabe que você está apto para entrar em campo, regularizado. Queria saber de você, se sente bem, se pode jogar já o clássico, se for da vontade do Barbieri, é claro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui. Agradeço mais uma vez também ao meu xará aqui, o Paulo, pelo contato, pelo convite, pela oferta e por me receber tão bem. Cara, e clássico é um jogo diferente, um clássico muito importante. A gente sabe da importância do jogo contra o Flamengo, ainda mais por se tratar de um clássico. E
eu vejo como uma oportunidade, obviamente, e espero poder estar em campo. Tô bem, vinha jogando e espero poder contribuir. Se o professor Barbieri optar por me colocar no jogo, vou estar à disposição e com certeza vou dar o meu melhor. Paulo, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Duas questões. A primeira, o Vasco estreia contra o Atlético Mineiro. Tem alguma coisa no teu contrato que impeça você de estrear? Enfim, Paulo, tem algo? Sempre tem essa cláusula. Padrão, né? Tá. E uma outra questão envolvendo a tua saída do Atlético, que de Minas veio a informação que o Cudê não quis contar com você, enfim. Você teve algum papo com ele em relação a isso? Que você mal chegou ao Atlético e já foi emprestado, né? Queria que você passasse um pouquinho para o torcedor como é que foi a tua chegada e saída rápida para vir para o Vasco. Bom, foi algo muito rápido. No primeiro momento, quando eu cheguei no Atlético, eu não tinha ideia de sair, mas quando você recebe um contato do Vasco, é muito difícil você dizer não. E eu conversei sim com o Cudê e em conjunto com ele, com o meu staff, nós optamos que a melhor opção para o momento seria a saída. Eu joguei lá no período que eu estive lá, tiveram 6 jogos, eu acabei jogando 3. Mas como eu falei, o Vasco fez uma proposta e é muito difícil recusar. Então nós achamos que o melhor para o momento era a saída e a vinda para o Vasco. Paulo Tébaro, do Grupo Globo aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Você vem de 3 temporadas muito boas, né? Pelo Paraná e 2 pelo Juventude, como titular principalmente, com muitos jogos disputados. Mas aqui acho que pelo menos a princípio você vai ter que ter um pouco de paciência para jogar, né? Porque o Pumita, que é o titular da posição no momento, ele começou bem, né? Já foi até abraçado pela torcida nesse início, assim, um dos destaques nesse início. Então imagino que você vai ter que ter um pouco de mais paciência para jogar. Como você encara isso? Como é que você encara esse desafio? Como é que você vai administrar essa situação aqui no Vasco? Então, a minha vinda para cá foi realmente com o objetivo de ter mais minutos, de ter mais oportunidades. Como você falou, eu vim de 3 boas temporadas e a ideia é manter isso e aumentar. Claro que eu sei da qualidade do Pumita, eu sei que ele hoje é o titular da posição, mas eu venho para brigar, para incomodar ele, para buscar o meu espaço. Claro que eu vou respeitar muito ele, a torcida já tem um carinho muito grande, era um grande jogador, então... Mas eu venho para buscar minha posição e é claro que quem ganha com tudo isso é sempre o Vasco. O professor Barbieri, a gente vem para dar uma dor de cabeça boa para ele, para ter aquela famosa disputa saudável pela posição. Então eu acho que o Vasco é quem ganha com tudo isso. Olá, Paulo. João Silva, do Lance. Seja bem-vindo ao Vasco, ao Rio de Janeiro. Eu encontrei com você em São Januário, até falei, né? E aí, como é que foi? Expectativa? Tu rapidamente, São Januário, coisa linda, torcida. Queria que você falasse, né, agora tornar público essa... como é que foi a sua ida a São Januário, o contato com o torcedor e também se apresentar um pouco. O Paulo já falou das suas características, a principal é a velocidade, mas se você pode dizer também, complementando com as características do Pumita, né? Acredito então que possa ter uma alternativa de jogo a do uruguaio. Então, queria que você falasse sobre essas 2 questões, São Januário e também as características da disputa com o Pumita na posição. Obrigado. Bom, nós conversamos ali, né? Eu falei que eu nunca tinha vindo para São Januário, nunca enfrentei o Vasco, nem dentro nem fora de casa, mas sabia da fama e do caldeirão que é São Januário. A gente acompanhava pela TV, via os jogos e foi muito positivo esse primeiro contato. Fiquei impressionado realmente, porque uma coisa você vê pela televisão, outra coisa você vê ao vivo. E a torcida realmente é fantástica, apoia o tempo todo, canta, incentiva, então realmente foi algo que me impressionou muito e que me deixou ansioso para poder estar em campo e sentir esse calor da torcida. E desculpa, qual que era a outra pergunta? Sobre as características do Pumita. Então, as características, como o Paulo falou, muita força, muita velocidade, gosto bastante de atacar, mas é claro que o lateral ele preza muito pela parte defensiva, então eu busco também aperfeiçoar sempre a minha parte defensiva, marcar bem, mas acho que a minha principal característica é essa velocidade e essa força, tanto que no ano passado, no ano retrasado, acabei atuando na linha da frente, em outra posição também, então acho que essas são as minhas principais características. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Klaus Barbosa, da TV Globo. Sua camisa 96 é o número que você vai utilizar mesmo? Suponho que seja o ano que você nasceu. Isso. Foi por isso? Exatamente. É no ano que eu nasci,
optei por ela quando eu cheguei no Juventude, acabou que deu certo, que pode-se dizer que se tornou uma marca. Eu me sinto muito bem com ela, então é o número que eu vou estar utilizando. Oi, Paulo. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno. Seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, sobre posicionamento, porque você acabou de dizer que você jogou praticamente na última temporada até numa segunda linha. É uma opção que você discute com o Barbieri, até de ser um jogador de extrema velocidade, que é a minha segunda pergunta, porque você foi incluído aí entre os jogadores mais velozes do mundo, ficou em 6º lugar, se eu não me engano. Essa questão de característica de velocidade é algo seu desde então, ou você vem adquirindo isso, melhorando, vendo que essa é uma vertente, é um caminho que você tem que seguir para se destacar no futebol? Porque quando se pergunta a característica sua, você não fala, bom no cruzamento, não, é velocidade e intensidade. É isso mesmo? Hoje é um diferencial seu ser o 6º jogador mais veloz do mundo? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, quando a gente teve o contato para vir para cá com o Paulo, com o professor Barbieri, acredito que o que pesou bastante foi essa versatilidade. Eu me sinto bem naquela função também, fiz algumas vezes, e então pode-se dizer que eu posso atuar nas duas posições bem tranquilo. E acho que isso foi um diferencial, sim. E a questão da velocidade, realmente, acho que são as minhas duas principais características, a força e a velocidade. Acabei entrando para o ranking de os 10 mais rápidos do mundo ali, muito feliz com isso. Então essas são as principais características e acredito eu que seja o meu diferencial, essa velocidade e essa força. Paulo Henrique, Dieguinho do canal Futebolaço, seja muito bem-vindo ao Vasco, ao Rio de Janeiro. Uma coisa que me chamou um pouquinho a atenção, os jogadores que o Vasco tem negociado por empréstimo têm vindo já com opção de compra. No seu caso, não teve. Queria saber se houve uma conversa lá com o Atlético de, dá uma rodada esse ano, mas ano que vem te quer aqui. Por isso, queria saber se pudesse falar se o Vasco quis tentar impor essa cláusula de compra e o Atlético que não deixou. E você falou muito da questão de quando o Vasco te procura, não tem como dizer não. E alguns jogadores chegaram aqui elogiando muito o projeto do Vasco da Gama. O Léo Jardim e outros atletas falaram disso. Fala um pouco pra gente do porquê que hoje é difícil recusar um convite do Vasco. Obrigado. Bom, essa primeira pergunta eu não vou saber responder muito bem, até porque foi feita a negociação entre o Atlético e o Vasco. Eu só me atentei mesmo em vir para cá e mais para frente eu vou acabar deixando para eles. É claro que eu estou muito feliz de estar aqui e pretendo continuar, se Deus me permitir, por mais tempo. Como eu até comentei com o pessoal, já estou me sentindo em casa, já estou bem à vontade aqui, então a ideia é continuar. E a questão do projeto, ele agrada qualquer um. Primeiro por ser o Vasco. O Vasco tem uma camisa que pesa muito, um clube cheio de histórias. E o projeto, com a SAF, com toda a ideia do clube de evoluir, de brigar por títulos. É claro que ele vem numa crescente, vem numa reconstrução de uns anos para cá, mas é o Vasco, né? Só por ser o Vasco, você já fica muito difícil de dizer não. Então isso foi o que pesou para mim. Esse projeto está aqui e vestir a camisa do Vasco, que para mim é um motivo de muito orgulho.